Informações do Cruzeiro nesta segunda-feira, fim de mais uma rodada na Série A do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro ganhou 4 posições em relação ao início da rodada, com a vitória importante sobre o Bahia, distância da zona de rebaixamento, pensamento agora na Copa do Brasil, o duelo diante da equipe do Goiás. Tudo isso você confere a partir de agora. Pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo, faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos começando com o fim de mais uma rodada de número 15 na Série A do Brasileirão. Foram 7 jogos nesse domingo: Atlético Mineiro e Botafogo 1-1, Remo e Palmeiras 1-1, Mirassol e Chapecoense 1-1, o Santos derrotou o Red Bull Bragantino 2-0, Corinthians fez 3-2 para cima do São Paulo, o Flamengo derrotou o Grêmio por 1-0 e o Vasco derrotou o Atlético Paranaense também por 1-0. O Cruzeiro, que tinha começado a rodada na 15ª colocação, terminou a rodada em 11º. São 19 pontos ganhos e está muito embolado ali. Até o 7º, por exemplo, 1 ponto a mais que o Cruzeiro. Então, a classificação, inclusive, tem o Palmeiras liderando com 34 pontos, Flamengo segundo com 30, terceiro Fluminense 27, quarto São Paulo 24, quinto Atlético Paranaense 23. Na sexta colocação, Bahia 22, sétimo Red Bull Bragantino com 20, oitavo Vasco 20, nono Coritiba 20, décimo Vitória 19, 11º Cruzeiro 19. O Botafogo é o 12º com 18, o Atlético Mineiro 13º com 18, Internacional 14º também 18, Santos 15º 18, Corinthians 16º com 18. O Grêmio é o novo integrante da zona de rebaixamento, 17 pontos ganhos, o Cruzeiro abre 2 pontos de vantagem e ainda coloca ali 5 times entre o Cruzeiro e a zona de rebaixamento, fechando o Mirassol 18º, 13 pontos, o Remo 19º com 12 e na lanterna a Chapecoense com 9 pontos ganhos. E aí é esse o posicionamento do Cruzeiro na tabela na Série A do Brasileirão. Próximo compromisso, o líder Palmeiras, hein? Sábado na Arena Barueri. Até por falar em classificação, tem uma matéria bem legal, nosso centraldatoca.com.br, que desde que o Arthur Jorge chegou, apenas o Flamengo fez mais pontos que o Cruzeiro. O Flamengo, nos mesmos 7 jogos com o Leonardo Jardim, o Flamengo alcançou 16 pontos. O Cruzeiro fez 15 pontos e aí, desde que o Arthur Jorge chegou, por isso o Cruzeiro entrou nesta campanha de reação. Então, um levantamento até bem legal. Acesse aí centraldatoca.com.br. O pensamento agora é Copa do Brasil. Nesta terça-feira, o Cruzeiro já em campo, 9h30 da noite, Mineirão. Bora lá comprar ingresso, galera. ingresso.cruzeiro.com.br. Ainda tem muito bilhete à disposição do torcedor do Cruzeiro e a expectativa é de um público aí acima dos 30 mil torcedores para o Cruzeiro buscar esta classificação. O empate na ida, 2-2, uma vitória simples e o Cruzeiro se classifica para as oitavas de final da competição. Kaique e Arroio voltam a ficar à disposição. Bruno Rodrigues tem possibilidade de voltar a ser relacionado. Hoje, o último treino na Toca. E aí, vamos ver o que fará o técnico Arthur Jorge. Cruzeiro ganhou, Cruzeiro venceu em grande jogo do Cruzeiro no sábado contra o Bahia, numa grande atuação, Alexandre Simões, uma vitória consistente do Cruzeiro com os crias da Toca, né? O goleiro Otávio muito bem, o Kaique de novo, né? O Kenji decidiu o jogo, cara, que golaço do garoto Kenji pro Cruzeiro vencer o Bahia, vitória com autoridade, hein, Simões? Ah, sem dúvida, né, Thiago? O Bahia é um dos melhores times do Campeonato Brasileiro, tanto que tá lá na parte de cima da tabela,
tá? É muito forte na Fonte Nova e o Cruzeiro consegue uma vitória com muita propriedade. Sai perdendo com um gol de pênalti, um pênalti indiscutível do Fabrício Bruno, mas o Cruzeiro foi soberano. Acho que o Cruzeiro jogou melhor do que o Bahia, conseguiu impor sua maior qualidade, tá? E eu acho que esse destaque aí dos garotos, né? O Otávio, mais uma grande atuação, acho que vai se consolidando, e pro goleiro jogar é fundamental, e a gente percebe um crescimento dele. O Kaique Kenji, que entrou muito bem, e ele já tinha sido utilizado lá no Chile, né? Pelo Arthur Jorge. O Cauã Moraes, ele me agradou mais ofensivamente do que defensivamente. Acho até que quando o Vidalba entra no lugar dele, já na reta final do jogo, dá uma segurada ali naquele lado direito do Bahia, onde o time do Rogério Ceni criava muito. Mas, de toda forma, sem dúvida, uma grande vitória do Cruzeiro. Dá uma resposta muito, muito importante no Campeonato Brasileiro, depois de perder o Clássico em casa para o Atlético, sobe na tabela de classificação, e isso também era fundamental, né? A gente dizia aqui que se o Cruzeiro empatasse, ele corria o risco de zona de rebaixamento, e os times que precisavam vencer para isso acontecer venceram, que era o Santos e o Corinthians. Então o Cruzeiro tira uma pressão gigantesca dele, pensando no jogo de amanhã contra o Goiás, de terça que vem contra o Boca Juniors, e mostra realmente que essa era Arthur Jorge tem tudo para render bons frutos, porque o time vem vivendo sim um momento de crescimento. E falando no jogo do Boca Juniors, outra notícia interessante pro Cruzeiro: o Boca foi eliminado no Campeonato Argentino no primeiro mata-mata, né? Na verdade lá é só mata, é um jogo só. O Boca classificou em segundo do seu grupo, pegou o Huracan, sétimo do outro grupo. O Huracan, pequenininho, foi dentro da Bomboneira lotada, e o Huracan na prorrogação fez 3-2. O Boca não joga mais esse mês de maio, só tem os 2 jogos de Libertadores contra o Cruzeiro e contra a Universidade Católica, aumentando demais a pressão no Boca. Agora Libertadores semana que vem. Olha, melhor assim pegar um Boca já com essa cobrança lá em cima, pressionado, por outro lado descansado, não tem mais jogo esse mês, Ale. E vai ter condição de se preparar muito bem para esse confronto contra o Cruzeiro, mas de qualquer maneira eu acho que vem com menos confiança, né? Sem dúvida alguma. Vem mais treinado, mais descansado, mais preparado, mas com menos confiança. Acho que tem os dois lados. O importante é que o Cruzeiro vem crescendo, né? Vem conseguindo resultados importantes no Campeonato Brasileiro, por exemplo. São 4 vitórias nas últimas 5 rodadas. E se você pegar só a campanha do Arthur Jorge dirigindo o Cruzeiro, são 5 vitórias em 7 rodadas. É campanha para brigar pelo título. Então é evidente a melhora do time, o momento do time que é especial, e só precisa se consolidar com um bom resultado também na Copa do Brasil. É isso, Copa do Brasil esta semana, amanhã, viu? É amanhã com casa cheia, e a Itatiaia vai contar essa história pra você. Amanhã, hein? Estaremos no Mineirão, é Copa do Brasil. Quem tem mais tem 6. O rei de Copas tá pra jogo, Rubens Júnior. Boa tarde. Boa tarde, é pra você, Thiago. Pra quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes da Itatiaia, a expectativa de casa cheia, a última parcial divulgada pelo Cruzeiro nesta segunda-feira, 20 mil torcedores já garantiram a sua presença, confirmando o meio-dia com 44 minutos. E você falava sobre o Boca, né? Sobre a eliminação. Eu conversava e perguntava ao Arthur Jorge na sua entrevista coletiva a respeito do Boca, mas ele não quis responder, quis falar mesmo do Goiás pela Copa do Brasil. Página já virada, o último jogo pelo Campeonato Brasileiro, ele vai de pauta em pauta e o Cruzeiro vai passando pelos desafios e pela maratona que tem no mês de maio. E conosco o Arthur Jorge, falando sobre o jogo de amanhã. É decisão, jogo de Copa, sempre diferente, Arthur. Olha, eu digo-lhe que o jogo de Copa é igual aqui em Portugal, no Qatar, onde eu já competi, onde o favoritismo não existe. Ou seja, porque é sempre jogos muito equilibrados, jogos onde é preciso uma atenção redobrada, máxima, sobretudo para as equipas que teoricamente são favoritas, porque o favoritismo cai por terra rapidamente se houver um ligeiro adormecimento, e nós não o podemos fazer. Nós tivemos um resultado equilibrado, justo, disse-o na altura quando empatamos fora de casa. Temos agora uma oportunidade em casa de dar mais um passo em frente. É uma competição que nós queremos de facto chegar às decisões também. Vamos dar o nosso melhor, vamos tentar recuperar toda a gente o máximo que pudermos para nos apresentarmos na máxima força, para terça-feira dar uma resposta, dar uma
alegria mais à torcida, e só faz sentido convocar a torcida de lá estar se eu também estiver disposto a proporcionar um bom espetáculo e trabalhar com que os meus jogadores possam de facto ter esse bom espetáculo para os nossos torcedores também. Arthur Jorge conosco, Thiago, aqui no Rádio Esporte, sempre muito consciente, ele que teve, né, em mais uma preparação, terá há pouco tempo aí, ontem foi folga para os jogadores, o Cruzeiro que retornou ontem de Salvador, hoje a reapresentação, apenas, né, o ajuste e a reavaliação física, lembrando, ele que tem, né, a volta de atletas importantes, por exemplo, o Christian foi poupado, tem o Kaique, tem o Arroio, é o Cruzeiro que vai se preparando para mais um desafio agora pela Copa do Brasil, após empate em Goiânia, e o Cruzeiro, Thiago, que vai dentro das suas possibilidades, alterando, né, e alternando o que tem à sua disposição para ter o tanque cheio. A expectativa, sabendo que o segundo semestre depende muito do resultado que o Cruzeiro terá na Copa do Brasil e também na Copa Libertadores, expectativa para a força máxima, principalmente se tratando da parte física do Cruzeiro. Segue a maratona, né, Thiago, que começou em maio com derrota para o Atlético, depois teve empate contra a Católica, vitória contra o Bahia, e amanhã 9h30 da noite, com a expectativa de 30 para mais torcedores no Mineirão. É o Cruzeiro antes, né, do duelo contra o Palmeiras pelo Brasileiro e também contra o Boca na outra semana. Agora o assunto é a milionária Copa do Brasil. E quem tem 6 tem mais, viu, Thiago? Uma pergunta, Rubens. O Cruzeiro vai comprar o Sinisterra, que apareceu sábado, né? Jogou bem. O contrato acabando, o Cruzeiro vai comprar o Sinisterra? Olha só, Thiago, o Cruzeiro havia pagado 3 milhões de euros para o empréstimo do Sinisterra, junto ao Bournemouth da Inglaterra. Isso aconteceu na última temporada, já vai, né, tendo o encerramento deste empréstimo. No acordo, o Cruzeiro tendo, né, a opção de compra por 3 milhões de euros, a expectativa que essa compra seja efetivada, e o Cruzeiro que tem, né, dentro das suas possibilidades, depois podendo comprar mais 50% do Sinisterra, o colombiano que vai permanecer na Toca da Raposa. Ao todo tem 19 jogos, né, Thiago? 5 partidas neste ano, é um atleta que atuou pouco, foram 3 lesões musculares, mas o dia a dia conta muito, e as informações que a gente tem é que o Sinisterra é um cara exemplar em termos, né, de dedicação, e no último jogo surpreendeu a todos com um bom desempenho. A parte física não foi problema, o Cruzeiro deve permanecer com o Sinisterra, mas mesmo assim, Thiago, o Cruzeiro tá no mercado em busca de outro cara ali pelo lado de campo, e vem ganhando, né, essa opção boa também do Kaique Kenji, que tem 10 jogos já no ano e vem sendo utilizado pelo técnico Arthur Jorge, que tá dando boa sequência pro Kenji, o atleta que entrou em campo contra a Católica pela Copa Libertadores, entrou em campo, foi decisivo, né, pelo Campeonato Brasileiro, e a tendência é que possa ter mais oportunidades, Thiago. Boa, valeu, Rubinho. Destacando o Cruzeiro, terça-feira de Copa do Brasil, jogo na volta lá em Goiânia por muito pouco, não deu, o Cruzeiro vencer pelo placar de 2-1, de virada para cima do Goiás, no finalzinho, gol de empate do Esmeraldino. Terça-feira é casa cheia, Mineirão, que vem a classificação celeste com o Cruzeiro, ele tá chegando, um abraço. Boa noite, Emerson Pansieri. Boa noite para você, Hugo Sérgio, boa noite, Vinícius Andrade, todo mundo que acompanha a edição de domingo do Apito Final, um domingo para lá de especial, Dia das Mães, para todas as mamães, que você tenha passado um dia lindo, você merece, tá bom? Que Deus te abençoe sempre. Este é o recado que eu deixo para todas as mamães ouvintes da Itatiaia. Sobre o Cruzeiro, deixa eu trazer essa informação relacionada ao Matheus Henrique, porque o torcedor ficou muito preocupado com a pancada do Matheus Henrique. Ele viajou normalmente com a delegação do Cruzeiro, voltou de Salvador para Belo Horizonte no voo fretado. Ontem realmente ficou fazendo uma bateria de exames durante o jogo para saber se tinha acontecido algo muito sério. Foi realmente uma contusão pulmonar e ele disparou contra o Rodrigo José Pereira, que foi o árbitro da partida de ontem. Ele colocou nas redes sociais: hoje, de cabeça mais fria, decidi vir aqui expressar meu sentimento
do que ocorreu ontem no jogo. Não vou nem entrar no quesito técnico desse cidadão, que, convenhamos, já não é a primeira vez que ele toma decisões duvidosas contra a nossa equipe. E nem estou dizendo que ele deveria ter expulsado o Everaldo, que, na minha opinião, ele também não merecia ser expulso. Quero entrar no lado humano do senhor Rodrigo José Pereira, que dentro de campo viu com seus próprios olhos eu quase desmaiado e tossindo sangue. Logo após esse episódio, já se encerrou o primeiro tempo e eu fui questionar ele se achava normal um jogador, após uma pancada no tórax, tossir sangue. Ele, com toda ironia, dizendo que tinha sido um lance normal e insinuando que eu estava exagerando. Esperamos que a CBF reveja a atitude desse rapaz. Graças a Deus não tive fraturas, apenas uma lesão pulmonar. Dito isso, obrigado a todos pelas mensagens de apoio e preocupação. Em breve estaremos de volta. Ou seja, o Mateuzinho, ele faz uma crítica dura ao Rodrigo José Pereira e fala também, traz uma notícia, traz uma informação que vai estar fora dos próximos jogos do Cruzeiro. Não enfrenta o Goiás terça-feira, não enfrenta o Palmeiras sábado, jogando em São Paulo e, sinceramente, não sei se viaja para compor o elenco do Cruzeiro, né? No banco, Mateuzinho que sempre é acionado também no jogo contra o Boca, que vai ser a sequência do Cruzeiro na terça-feira, dia 19. E essa é a realidade da situação envolvendo o Matheus Henrique. Deixa eu trazer agora o recado para você dos Supermercados BH. Presta atenção nessa dica imperdível do BH para você. Você sabia que os Supermercados BH já conta com mais de 100 produtos de importação própria? É, isso mesmo. Uma seleção especial com vinhos, massas, azeites, biscoitos e muito mais. Produtos de qualidade escolhidos com todo cuidado para você. E o melhor, direto de países como Espanha, Portugal, Itália, Argentina, Chile, Malásia e China. É mais sabor, mais variedade e uma experiência internacional sem sair dos Supermercados BH. Passe na loja mais próxima e descubra esse mundo de sabores. Supermercados BH, sempre pertinho de você. É o Cruzeiro, então, com essa situação do Matheus Henrique. É uma baixa já para o jogo contra o Goiás na terça-feira, às 9h30 da noite. Duelo que vale vaga para as oitavas de final da Copa do Brasil. A expectativa é que o Cruzeiro tenha o retorno de outros atletas. Eu vou explicar isso daqui a pouco, viu, Hugo Sérgio? Ok, você volta já, Pansieri. Uma coisa é verdade, né, gente? Nessa situação do Mateuzinho aí, me permita, Vini. Arthur não é médico. Sim. Né? E que o jogador chegou desfalecido, né? Segundo os dirigentes do Cruzeiro, no vestiário, reclamando bastante com a arbitragem, a falta de sensibilidade da arbitragem. Então, é uma situação complicada, né? Fica difícil poupar a arbitragem nisso. E aí você se coloca no lugar do jogador, o cara vai ficar irritado mesmo, né? Não tem como. Poxa, você tá ali tossindo, tá saindo sangue, né? Você tomou uma entrada que, pra mim, não foi normal, foi completamente desproporcional. Eu acho que caberia um vermelho, sim, pro Everaldo, atacante do Bahia. E o árbitro tá ali ele tá ali pra aplicar a regra, sabe? Se o jogador tá precisando de atendimento médico, ok, pausa o jogo e depois você compensa com os acréscimos. Ele não é papel dele diagnosticar, não é papel dele agir com ironia, com sarcasmo. Isso vai minando também a paciência dos jogadores. E não é a primeira vez, né, pelo relato dos jogadores, que o senhor Rodrigo José Pereira de Lima faz isso. O árbitro, quando quer aparecer mais que o espetáculo, mais do que o jogo, ele acaba se complicando. E tem jogador voltando para o jogo da Copa do Brasil contra o Goiás. Pansieri. Tem sim, Hugo Sérgio. O Cruzeiro tem jogador voltando para terça-feira. Um deles é o Arroio, que ficou de fora do confronto de ontem por conta da suspensão. Ele foi expulso no clássico contra o Atlético, cumpriu ontem no Brasileirão, volta terça-feira à Copa do Brasil. Outro jogador que volta é o Kaique. Kaique não jogou ontem, foi improvisado o Cauã Moraes. O Kaique também tinha sido expulso no clássico contra o Atlético e é uma opção para o técnico Arthur Jorge. Outro jogador que fica à disposição do treinador Celeste é o Bruno Rodrigues. A tendência que ele seja relacionado. Não viajou para o confronto contra a Universidade Católica em Santiago. Também não foi acionado para o jogo contra o Bahia ontem em Salvador. No lugar dele foi o Marquinhos, né? O jogador que teve aí, o atacante ficou de fora um tempo, né? Machucou o ano passado em outubro e o Marquinhos agora sendo relacionado mais uma vez. Então, o Bruno Rodrigues
também podendo ser acionado pelo técnico Arthur Jorge. Deixa eu trazer um recado para você da HS Autopeças. Tá na hora de falar da HS Autopeças. Você vai passar na HS porque lá você encontra todas as peças que o seu carro precisa. Referência em produtos, com o maior estoque de peças da região. Da miudeza ao amortecedor você encontra lá. A HS Autopeças tem mais de 36 anos de mercado. E você encontra a HS no Glória, no Céu Azul, no Veneza, no Laranjeiras e no Lindéia. 3474-0022 é o WhatsApp, é para você comprar a sua peça, 3474-0022, você que é mecânico, você que é motorista de aplicativo, você que é taxista, não perca as promoções da HS Autopeças, a equipe do Tião tá pronta para te atender, tem o Anderson Campos, tem o Henrique Hermano, não se esqueça, peça é coisa séria, peça é na HS Autopeças. Jogadores que podem ficar à disposição do Cruzeiro para o confronto contra o Goiás. Hugo Sérgio. Grande notícia pro torcedor do Cruzeiro, principalmente aí o retorno do Arroio, né? O Arroio que vem dando uma oscilada aí nos últimos jogos, Hugo, mas é um jogador importante. Contra o Remo ele foi decisivo. Sim. Contra o Goiás. Sim. O Goiás que é o adversário agora, sim. Então é uma peça importante. Só tem que tomar cuidado com as expulsões, né? O Arroio tem que colocar a cabeça no lugar, até acho que a expulsão contra a Católica foi injusta, mas não dá margem também, né, pro árbitro poder se complicar, fazer o futebol dele. E o Cruzeiro ganhou boas peças também. O Arthur Jorge, ele acabou ganhando boas opções depois desse jogo contra o Bahia, porque o Kaique Kenji, ninguém falava muito, né, que ele poderia ser também uma concorrência, ser utilizado. Ele decide um jogo difícil contra o Bahia, passa a despontar também como uma possibilidade, se não for para começar jogando, mas para ser uma das primeiras opções, caso precise mexer ali no ataque. O próprio Sinisterra, que é um jogador que tem muita qualidade. Sinisterra, para mim, é o melhor ponta hoje do Cruzeiro, tecnicamente. A questão dele sempre foi física, né? Não conseguiu nunca emplacar uma grande sequência. Mas se ele tiver essa sequência, ele entra muito na briga por uma vaga até mesmo na equipe titular. Então o Cruzeiro vai ganhando boas peças, vai encorpando o time. E esse jogo contra o Goiás, todo favoritismo é do Cruzeiro, mas o Arthur Jorge já deu a letra e ele tá certo. É jogo de Copa. Todo respeito, tem que ser levado em conta. Você não pode bobear em momento nenhum, porque é um jogo, né? Tá empatado. Então, assim, o Goiás vai fazer de tudo para levar esse jogo para os pênaltis. O Cruzeiro tem que ficar ligado para não se complicar. E ontem o Sinisterra começou como titular, Pansieri. O Hugo, Sinisterra tem 5 jogos em 2026. Ontem foi o jogo que ele começou como titular. Foi substituído ali no segundo tempo. Começou a partida como titular, foi uma grande surpresa para todo mundo. O Sinisterra, ano passado, fez 19 partidas e 2 gols. Ele chegou do Bournemouth, da Inglaterra, emprestado. O Cruzeiro pagou 2,5 milhões de euros pelo empréstimo dele, casa aí de 16 milhões de reais. Para ficar com ele em definitivo, vai pagar 3,5 milhões de euros. Mais ou menos 22 milhões de reais por 50% dos direitos do jogador. Lembrando que esse contrato tinha gatilhos, metas que foram alcançadas, e por isso, então, o Sinisterra será contratado pelo Cruzeiro em definitivo. Logo, logo, o Cruzeiro vai anunciar a contratação do Sinisterra permanecendo na Toca da Raposa. E é aí que vem a história. Ele precisa estar bem, ele precisa estar com a parte física em dia. E é o que ele vem trabalhando dia após dia na Toca da Raposa para ser utilizado. É um jogador que tem um talento gigante, é um jogador que tem uma qualidade fora do normal e é um jogador que espera render, espera ter oportunidades no Cruzeiro, o Sinisterra. Para isso, ele precisa ter uma minutagem, ele precisa ter a confiança que não vai se lesionar, ele precisa jogar sabendo que está bem, que está sadio. Tudo isso também pesa na questão relacionada ao Sinisterra. Deixa eu trazer um recado para você do churrascão do Cruzeiro, hein? O lote tá virando hoje, hein? Às 23h59. Vai virar o lote. Entra no site do Simpla aí para você comprar. Vai começar o 4º lote. Os valores vão aumentar e você não pode ficar de fora dessa festa que vai acontecer no dia 23 de maio, às 7 horas da noite, na sede campestre. A sede da Pampulha. Vai ter Leonardo, vai ter o Cris Pepino, vai ter revelação. Você não vai perder, tá bom? Vai ter também Open Bar, Open Food e vai ter aquela resenha da Nação Celeste
Acesse o site Simpla para comprar. Lembrando que o churrascão do Cruzeiro é da Trio Produtora. Sinisterra, atacante que tem muita qualidade. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando o like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né? Pra gente estar trazendo esses cortes aí do nosso Cruzeirão todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Rapaziada, então é isso. Esse daí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos. E até o próximo vídeo, galera. Fui!